Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor Salvador Jesus Cristo. E a graça de Deus nos tenha avimos louvores. E se alegramos porque viemos à casa do Senhor. Aqui nós viemos unicamente para agradecer por mais esse dia, por mais essa semana que está se iniciando e por tudo que Deus tem feito na nossa vida, na vida dos irmãos. Louvado seja Deus. Engrandecendo a graça do Senhor, possa, meu Pai, esta noite chegar o conhecimento no coração daqueles que vieram à casa de Deus para te adorar em espírito e em verdade. A reverência ao Senhor, nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Ouvimos louvor, irmão Francisco, louvado seja Deus, nosso pastor, e vamos levar a mensagem de esperança, de alegria. E cada dia que passa, os dias são muito trabalhosos, muito difíceis, mas aquele que perseverar até o fim será salvo na presença do nosso Deus. Por isso, nós estamos alegrando na sua santa presença. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 16 e 16. Louvado seja Deus. Louvado. Se encontra o apóstolo Paulo, escreveu aos Atos dos Apóstolos. 16, capítulo 16, versículo 16. Aí tem na minha Bíblia, tem uma tradução um pouco diferente, mas é a mesma coisa. E aconteceu que, indo nós à oração, me saiu em encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual adivinhava, e dava grande lucro aos seus senhores. E estava seguindo a Paulo nos clamava, dizendo: este homem que nos anuncia o caminho da salvação são servos de Deus ativos. Isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse: Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. E vendo o seu senhor que esperava o seu lucro, estava perdida, prenderam Paulo e Silas e levaram para a praça a presença dos magistrados. E apresentando os magistrados, disseram-lhe: este homem, sendo judeu, perturbar a nossa cidade e nos expõe costume que nos não decida receber. E que somos romanos. E a multidão se levantou contra ele, e o magistrado rasgaram-lhe o vestido e mandaram-os açoitá-lo com varas. E havendo-lhe dado muitos açoitos, lançaram na prisão e mandaram que o carcereiro que os guardasse com segurança, a qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Louvado seja. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Louvado seja Deus. Amado irmão, amada igreja do Senhor, essa passagem que se encontra em Atos dos Apóstolos, aonde Paulo e Silas pregavam o evangelho de arrependimento e de salvação. E naquela cidade tinha uma jovem
e tinha um espírito de adivinhadora, como narra a palavra, e dava grandes lucros a seus senhores. E essa seguia a Paulo muitos dias, muitos. Mas aquela jovem estava ali, e louvado seja Deus. E naquele momento que ela seguia a Paulo, e ela tinha um espírito de adivinhadora. Amados, quando a intenção dela, louvado seja Deus, e quando aquele homem era o senhor dela, dava grandes lucros, porque quem andou pelo mundo e quem assistiu circo e várias coisas, a gente que cansemos de ver. Eu mesmo sou um tal, que São Paulo, Rio, Ensino, aquelas mágicas, aquelas coisas, fazia aquela assim, louvado seja Deus, e o povo ali dava risada, achava graça, já muito importante, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Mas a intenção dela, e eles procuraram lá, foi um canto, foi a oração, estava aquela mulher, aquela jovem ali, e acompanhava Paulo, louvado seja Deus. Mas aí, o que ela intentava, louvado seja Deus, era levar Paulo e Silas à prisão. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. E ela ia e caminhava vários dias, como o texto diz, caminhava com Paulo, ia para onde ele ia, louvado seja Deus, e anunciar, ela chegou até a anunciar que ele era o Altíssimo. Aquele homem pregava o arrependimento, pregava uma mensagem, pregava para aquela pessoa ser liberta, louvado seja o Senhor Salvador Jesus Cristo. Mas Paulo, olha a diferença, amada igreja, a diferença que nós temos, o servo do Senhor Altíssimo, aquele que está na presença de Deus, aquele que tem o Espírito da verdade, do conhecimento, do cheiro, louvado seja o Senhor. Paulo não suportou. Mas aí todo mundo achava que ela que estava acompanhando Paulo, andava com Paulo, ia para os cultos, ia para as orações, louvado seja Jesus Cristo. Ali aquele que não tinha entendimento, que não tinha o Espírito de Deus, via ela, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Mas ela não estava lá, mas não era liberta, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Ela tinha aquele espírito, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Paulo, temendo, não suportou, que era um homem servo do Senhor, um homem com conhecimento, louvado seja, cheio do poder do Espírito Santo, que se nós não tivermos o poder do Espírito Santo nas nossas vidas, nós não vamos decidir, olhar, louvado seja Deus. Tem muitas aparências que era para enganar, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo não suportou aquilo, louvado seja Deus, e deu ordem ali, naquele momento, que aquele espírito saísse dela, e diz a palavra do Senhor, no momento que ele terminou, o Senhor nem ia tocar nela, só a palavra, só o poder que ele tinha, aquele espírito saiu, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, e naquele momento que ela ficou livre, liberta, naquele cativeiro, daquela enfermidade que ela tinha, aquela coisa, mas aí o dono dela viu que ela não tinha mais que dar para ele, não dá mais para o lucro, louvado seja Jesus Cristo. Quem vive no mundo é dessa maneira, louvado seja o Senhor Salvador Jesus Cristo. Então, ela já não tinha mais aquele poder de plantar o povo, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Porque Paulo era um apóstolo, Paulo era um homem, ele mais Silas era um apóstolo de Deus, ele mais Silas levava a mensagem, louvado seja Deus, que a libertação naquela cidade, louvado seja Deus. Então reuniram e levaram Paulo e Silas ao magistrado naquele momento, louvado seja Deus, a presença de Deus. E ali nós não tínhamos o costume que eles eram os humanos, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Ele pregava a palavra, é por isso que a palavra de Deus, amada igreja, é por isso que a palavra do Senhor Jesus Cristo não tem entrado no coração, tem endurecido o povo.
para ouvir, mas não querem entender o que é a presença de Deus, o Espírito de Deus nas nossas vidas, louvado seja Jesus Cristo, para nós ser realmente libertos, sairmos do cativeiro, louvado seja Jesus Cristo. Mas Paulo, com aquele poder que ele tinha, foi levado à presença dos magistrados. E ali tiraram, jogaram suas vestes, e pega ele e dá uns açoites com aquela vara, louvado seja Deus, e manda ele para a cadeia. E manda prender no cárcere, louvado seja Deus. Além de prender mais, ele pode botar-se ele, e ainda botaram uma corrente para segurar ele, que é para ele não sair, louvado seja Jesus Cristo. Ei, aí eu imagino, louvado seja Jesus Cristo, quando não tem os crentes, quando não tem irmão chururu, louvado seja Jesus Cristo, não tem suportado a carga, não tem sofrido um quarto da metade que Paulo e Silas sofreu quando Deus veio o mundo, louvado seja Jesus Cristo. Naquele momento formaram um conselho, louvado seja Jesus Cristo, e lá ele ficou preso. Mas a presença de Deus era maior do que os ações que ele dava. E quando não tem, amado irmão, crente, louvado seja Jesus, servo do Senhor, dia ao céu ativo, louvado a Deus. Na primeira pancada, se é uma reunião com o pastor, louvado seja Deus, que ele vai falar alguma coisa, as orelhas começam a arder, o cara começa a crescer os olhos, louvado seja Jesus Cristo, que não aceita aquela correção. E assim, apóstolo Paulo olha para Silas, louvado seja Deus, nós somos presos, mas tem uma coisa que nós podemos fazer, é louvar, é cantar, e começou a louvar dentro do caso, preso ali, louvado seja Jesus Cristo. Mas aí, irmão, como é que o cara apanhando? Mas ele louvava a Deus. Enquanto mais ele batia, mas ele glorificava o Deus que ele vivia. E os presos lá ouviram a mensagem, ouviram o que estava falando, louvado seja Deus. Neste mesmo capítulo aqui mais na frente, louvado Deus, foi necessário eu ler mais algum versículo. Este homem estava lá, louvado seja Jesus Cristo, para ser preso, para ser açoitado, porque pregava a palavra de Deus. Porque aquela jovem estava ali fazendo uma cilada do inimigo, e quando nós não temos sido tentados nos nossos dias, no dia a dia, na nossa fé em Cristo Jesus Cristo, mas aquele que está firme e forte na presença de Deus, nada vem que o Deus lhe defende. Você pode até chorar, você pode até sofrer, louvado seja Jesus Cristo, mas você tem a convicção que Cristo, Deus está contigo na sua vida, Deus está no teu poder, Deus está na sua casa, Deus quer te restaurar, Deus quer fazer você uma pessoa diferente, louvado seja Jesus Cristo, com a graça, com o poder, a manifestação da palavra de Deus nas nossas vidas. E Paulo, naquele momento, mas Silas ficou bem assim, Paulo, vamos cantar, louvado seja Deus. E eles começaram a pregar a palavra de Deus lá dentro, para aqueles presos fossem convertidos. Era o propósito de Paulo e Silas, era sair naquela região, louvar a palavra do Senhor Cristo, para libertar aquele povo do pecado. Porque ali estava lá, o laço do inimigo, louvado seja Deus. E quando Paulo começou a louvar lá dentro, louvado seja Deus. Lá de fora a gente ouvia, louvado seja Jesus Cristo, aqueles outros presinhos lá. E começou, aqueles dois estão louvando a Deus. E eles começaram a ouvir e começaram a entender, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. E eles começaram a glorificar junto com Paulo e Silas, dentro daquela prisão, louvado seja Deus. Mas não necessitava, por isso que a palavra de Deus é ficar em nossas vidas. É por isso que tem muito ainda, lugar ainda, que está preso nesse momento, porque não aceita ouvir a palavra de Deus, a palavra do servo do Senhor aqui na terra. Nós fomos feitos servo do Senhor altivo para pregar o evangelho, para divulgar a salvação, para libertar aqueles que estão presos. Louvado seja o Senhor na presença de Deus. Mas Paulo, naquele momento, Paulo não se importava porque ele é um homem. Paulo foi escolhido por Deus para levar a palavra dele nos quatro cantos do mundo. Hoje não tem um Paulo
Hoje não tem um Sila, hoje mais tem o pastor Epitácio, tem o irmão Francisco, tem a igreja para divulgar o evangelho, para libertar aqueles que estão necessitados. Louvado seja Deus. Ouvir a mensagem do Senhor, mensagem de fé, de esperança. Louvado seja o Senhor. Mas se for imaginar como é que um homem, ou um irmão, ou uma irmã, está sofrendo, está doente, louvado seja Deus, não tem ânimo para caminhar, não tem expectativa de dias, louvado seja Deus, a tendência é pior, louvado seja Deus. Mas no momento que ela chega, no momento que você começa a refletir e ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo, e aquela palavra vai começando dentro de ti, aí seu coração vai começando a usar a sua fé, louvado seja Jesus Cristo, para ser libertado pela palavra, pela revelação, pela nova vida em Cristo Jesus. Glória a Deus. Este Paulo, amada igreja, este homem foi um homem, antes de aceitar Jesus, era terrível. Muito terrível, louvado seja Jesus Cristo, contra a igreja do Senhor. Ele não se importava se era grande, se era pequeno, louvado seja Deus. Mas no dia que ele esteve na presença de Deus, teve um encontro no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, verdadeiramente que ele esteve, ali ele caiu sobre, porque ele atacava os servos do Senhor. Este homem se converteu adiante daquele momento, quando ele ficou cego e caiu. E Deus ordenou que ele fosse. E ele passou 3 dias orando. Louvado seja Deus. Vou dar aqui para o texto aqui, eu li. E naquela noite, lá naquela cadeia, naquele lugar, sobreveio, sob um terremoto, sob um vento, louvado seja Deus, e derruba as paredes do cárcere, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Todas as portas foram se abertas. Eu fico meditando nesta palavra do Senhor. Como é que tem a cadeia, tem muita gente lá preso, tem muitos presos lá amarrados, os alicerces do cárcere caem e ninguém morre nem fica ferido, louvado seja Deus, porque a mão do Senhor estava ali. E naquele momento, quando o carcereiro se levantou que viu aquilo, louvado seja Deus, ele próprio olha que tinha recebido ordem da corte, tinha recebido ordem do magistrado. Naquela época quem mandava era eles. E viu tudo aqui, ele puxa a própria espada e quer tirar a tua própria vida. E Paulo e Sila fala, não faça isso. Você vê como a narrativa dessa mensagem, glória a Deus, este homem estava ali cumprindo ordem daquele povo naquela época, do magistrado. Mas quando ele ouviu a voz de Paulo, louvado seja Jesus Cristo, ele desenhou a barriguinha para tirar a própria vida, porque os homens tinham saído, com certeza ele imaginou que todos não tinha ninguém, louvado seja Deus, no cárcere, onde a responsabilidade era dele, que ele tinha a chave, ele tinha para ligar.
E então, naquele momento, ele olha e quer tirar a própria vida. Mas eis que Paulo grita: não faça isso. E naquele momento, ele olha e vê todos eles, e ninguém tinha saído, e ele chega para Paulo e pergunta a Paulo o que precisa para se converter. Ele já queria aceitar Jesus para ser salvo, ele e tua casa, louvado seja Deus. E naquele momento, ele está ali e começou a glorificar e exaltar o nome do Senhor, junto com Paulo e Sila. Mas os dias se passando, e aí ele estava naquele momento, louvado seja Deus, os magistrados deu ordem para ele soltar Paulo e Sila da prisão onde ele estava. E ele vai lá e tem que falar com Paulo e quer libertar. Eles não, vá e volte, eles que venham. Porque ele não queria ouvir a palavra de Deus. Era costume deles servir outros deuses. Era costume daquele povo naquela época servir aqueles magistrados, aqueles pessoal mais duro, mais carrado, servir a outros que não se... Mas não queria ouvir falar de ser salvo. E aquela cidade, aquele lugar, ser libertado através da palavra de Deus. Porque eles pedem ali, eles pediam todos os lucros. Mas Paulo e Silas, Deus não olha para isso, ele olha para a sua fidelidade. E a presença do Espírito Santo em Paulo é libertar aqueles que estão no cativeiro, é aqueles que estão lançados. E é depois da morte, ir para um lado de fogo, louvado seja Deus, aonde nem se apaga. Mas Paulo estava preparado para levar a mensagem de esperança, levar fidelidade, louvar seja Deus. A igreja de nós, a igreja do Senhor, nós temos que estar preparados cada segundo de nossa vida, cada momento, porque ninguém sabe quando a astúcia do inimigo, que ele não tem poder, ele apenas tem astúcia, louvado seja Deus. Poder tem Jesus Cristo, através dos teus servos aqui na terra, louvado seja Deus, para ser libertado. Era isso, o preço alto que Paulo pagou para ser açoitado, louvado seja Deus, para ser ferido, louvado seja Jesus Cristo, mas ele nunca abandonou, ele nunca deixou de exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo, ele não queria saber a situação, se estava chorando, se estava sorrindo. Aí ele interessava a Paulo, era a presença de Deus na vida dele, era a confiança que ele tinha no Senhor. Ele confiou nele até o dia do último suspiro da sua vida. Louvado seja Deus. Mas Paulo, naquele momento, mas Silas, louvado seja Jesus Cristo, para levar esse evangelho de salvação, de amor, de esperança, louvado seja Deus, trazendo vida e vida com abundância, louvado seja Deus. Trazendo à igreja do Senhor a fidelidade do amor, louvado seja Jesus Cristo, através das santas escrituras sagradas, através dos ensinos do nosso pastor, através da palavra de Deus que está aqui na nossa vida, na nossa frente, louvado seja Deus, para nós ter o conhecimento do bucheiro suave nas narizes que tem do Senhor Jesus Cristo, com a graça tem derramado sobre nós, louvado seja Deus. Não importa se nós somos feios, não importa se somos velhos, não importa o que nós temos, importa que nós temos Deus na nossa vida, nós temos Deus na nossa família, louvado seja Deus. Isso nos tem levado, louvado a Deus, nós temos pregado a palavra do Senhor, tem levado a fé, tem a esperança, louvado seja Deus. Que antes disso nós não tínhamos conhecimento de Deus, nós andávamos igual a esse povo, esse mesmo que prenderam, louvado seja Deus. Nós andávamos errado, nós andávamos todos sujos, louvado seja Deus, nos caminhos dos pecadores, louvado seja Deus, e ainda achava que nós estávamos certos. Se alguém viesse falar, nós não ia discutir, nós não ia querer brigar, louvado seja Deus, porque nós era cego doutor, nós não tínhamos conhecimento, louvado seja Deus. Mas Deus, com sua misericórdia, nos libertou para nós ser verdadeiramente filho altivo do Senhor essa noite.
E esta é a fidelidade da igreja do Senhor. Porque a glória de Deus, a majestade, louvado seja Deus, mas isso requer a fidelidade, o amor, a esperança, louvado seja Deus. Ah, eu aceitei Jesus, agora eu sou do Senhor. Aceitar que todo mundo aceita. Agora o que é verdade é se converter, como Paulo se foi convertido. Essa mensagem, essas palavras, vai servir para a igreja, vai servir para mim, a minha cabecinha, louvado seja Deus. Antes que eu era, louvado seja Deus, eu não era um Saulo de Tarso antes de conhecer a verdade. Eu era terrível, irmão Francisco, presbítero, louvado seja Jesus Cristo. Mas alguém, com certeza, orou para me ser convertido. Assim como eu hoje tenho orado, não cesso de orar para Deus, para que este povo ainda rebelde ouça a palavra do Senhor, venha se converter ao Senhor. Não é se converter a mim, nem a pastor nenhum, é converter a Deus verdadeiramente, louvado seja Deus. Assim como ali teve meu cunhado Citon e minha irmã Terezinha, louvado seja Deus, essa já foi primeiro que eu. Nós tivemos um dia lá em casa, um dia de discussão, louvado seja Deus. Antes eu não conhecia o Senhor, eu era um cego, ela olhava para mim, ela olhava para mim, via sair fogo dentro da minha boca, dos meus olhos, louvado seja Deus. Era manifestação do inimigo, louvado seja Jesus Cristo. Mas quando ela cravou o joelho e começou a orar, eu dei no pé e fui para casa, louvado seja Deus. Isso, e nós, cada servo do Senhor, não precisa ser pastor, não. Depois você diz, aceitou Jesus, Deus dá graça e o poder para você orar. Você repreendeu o inimigo da sua casa, inimigo na sua cidade, inimigo do seu vizinho, louvado seja Deus. Levar a boa palavra, a boa doutrina que nós aprendemos do Salvador Jesus Cristo. Isso requer, amada igreja, amados irmãos, muita fé e esperança. O que eu já passei depois de 16 anos que eu aceitei Jesus, o que eu passei, louvado seja Deus, mas nunca passou no sentido de eu abandonar a presença de Deus. Se eu sofro com ele, sem ele é pior. Então Paulo, naquele momento, foi açoitado, por quê? Falava a verdade. Estava ali, propôs a vida dele pelo amor de Cristo. Só faz isso quem tem conhecimento do Espírito de Deus na nossa vida, louvado seja Jesus Cristo. Nós podemos até partir, podemos até morrer para a terra, mas para Deus nós vamos viver com Ele, reinar com Ele. É a promessa de Deus para nós essa noite. Essa é a promessa que nós temos, louvado seja Deus. E a confiança. E eu confio nele por longos dias, enquanto eu estiver aqui nesta terra, louvado seja Deus. Eu agradeço os irmãos, agradeço o pastor, o nosso presbítero Francisco, a pastora Josilda. Essa noite eram essas palavras que eu tinha para a igreja, não foi o Rodão de Cristo. Que Deus nos abençoe e dê uma noite, um sono, louvado seja Deus, para a glória e louvor do seu nome. Eu volto a palavra, entrego o trabalho ao irmão Francisco, louvado seja Deus, para encerrar. Louvado seja Deus. Muito obrigado, Senhor.